Oi, boa tarde. Estamos aqui ao vivo em Paraty, conversando com o Wander Melo Miranda, do programa Conversas na Flip do Google Play, né? E Wander Melo Miranda é professor de Teoria de Literatura e Literatura Comparada na Universidade Federal de Minas Gerais, também diretor da editora do FMG, é isso, né? Sim. E a editora FMG é uma referência central hoje na publicação na área de estudos acadêmicos e ensaios. E eu digo até que é impossível hoje pensar literatura sem ler o seu trabalho. O último livro seu que eu li, não sei se é o mais recente, ou Nações Literárias, tem ensaios sobre Nava, Drummond, Rosa, assim, estou lembrança, né? Mas também Paulo Lins, Bonassi, né? Leminski, e uma qualidade do seu trabalho é que você é um pensador de literatura da nossa tradição, mas também um dos poucos que arriscam e desafiam a literatura recente contemporânea. Por exemplo, Paulo Lins, que é um autor com muito poucos estudos acadêmicos, e o seu ensaio é um ensaio muito vigoroso, importante, e até mesmo no calor da hora, porque Cidade de Deus tem menos de 10 anos, Sim. Talvez. Não, tem mais de 10 Tem anos, mais, mas é bem recente, que é mais então recente. você abraçar o Paulo Lins em tão pouco tempo, pensar sobre ele é realmente audacioso, né? E está na Flip por conta, naturalmente, do Graciliano Ramos, né? Participa de uma mesa no domingo. Você confere tudo? Tá Sim, certo? tá tudo certo. Tudo certo Tá até conferido agora. até agora? Tá tudo Tá certíssimo. bom. E a sua tese de doutorado é o estudo sobre o Memória do Cárcere, e também você pega e faz uma comparação com Em Liberdade, Severiano Santiago. O livro, também tem um livro chamado Graciliano Ramos, um ensaio pela Publifolha, e que está esgotado. Esgotado. Assim, eu vou começar perguntando uma pergunta sentimental, né? Eu sei que escolher um projeto de pesquisa de tese é praticamente um casamento. A maior parte das vezes é um casamento para a vida toda. Então, é uma pergunta muito assim, por que Graciliano Ramos? E por que justamente as memórias do Graciliano Ramos? O que te levou a escolher o Graciliano Ramos como um objeto de pesquisa e, de certa forma, se relacionar com ele ao longo da sua Eu lia trajetória? sempre eu li muito na minha juventude o Romance de 30. O Romance de 30 me encantava. E dentre os romancistas de 30, o Graciliano, evidentemente, para usar um verbo que ele gostava muito, avultava, né? Ele era impressionante. E quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu queria, de alguma forma, refletir sobre as relações do intelectual, do escritor com o poder, porque em 1979 eu comecei a minha tese no início dos anos 80, defendi em 87. Em 79, o Gabeira tinha lançado O Que é Isso, Companheiro, e junto uma série, outros jovens que tinham participado contra o regime militar, começaram a escrever as suas autobiografias, as suas memórias, né, desse período. E eu achei que seria interessante pegar uma referência, no caso, que seria um grande escritor que tinha estado na prisão, que tinha sofrido na ditadura, né, e que poderia dialogar com esses escritores mais jovens. E, por uma feliz coincidência, em 81, Severiano Santiago lança Em Liberdade, que é hoje um clássico da literatura contemporânea brasileira, em que ele justamente retomava a experiência do Graciliano, né, que se dizia que o Graciliano, quando saiu da prisão, que ele teria escrito as impressões dele em Liberdade. O Severiano toma isso como um mote e escreve como se fosse o Graciliano. E a partir daí ele faz um diálogo, não só com o Graciliano Ramos, mas com toda aquela geração de jovens e novos escritores, que muitos deles escreviam ali pela primeira vez, né? É o caso do Gabeira, era jornalista, mas o Que é Isso, Companheiro, é seu primeiro livro. Então eu acho que isso foi o que me motivou. E uma maneira de... Eu nunca participei
eu nasci em 52, eu não participei de nenhum movimento contra a ditadura, assim. Eu era muito jovem, então era uma maneira também de retomar aquele momento que eu tinha vivido muito jovem nos anos 70 e tentar entender através desses jovens, tendo o Graciliano como digamos, uma referência, né? E Memórias do Castro tinha essa importância e era um livro muito pouco estudado dentro da obra do Graciliano, né? E todo mundo dizia muito da importância histórica e documental do livro, mas não dizia do valor literário. E para mim o livro tinha um valor literário extraordinário, muito grande, né? Então eu queria também, no meu trabalho, mostrar que não era só um documento de época, da época em que o Graciliano esteve na prisão, era um grande texto, como o Graciliano sempre escreveu muito bem, e era um livro muito emocionante, sabe? Eu até hoje tenho uma carga muito forte que eu acho que o livro carrega, essa força dele de resistir à prisão, e escrever um texto, de certo modo, de um momento tão turbulento da vida nacional e da vida dele, mas com uma certa elegância, como sempre ele escreveu, e com uma certa emoção, com uma emoção muito forte, mas sempre, como em todas as obras dele, uma emoção contida. Então isso sempre me atraiu muito no Graciliano e continua a me atrair. Daí a minha escolha, e eu sempre gostei, e aí eu não parei mais de ler o Graciliano e continuo lendo até hoje. E continua a me emocionar, né? Quando cheguei aqui na Flip, ali, lá na Tenda dos Autores, aquele trecho do manuscrito de Vidas Secas, que é da baleia, aquilo me emociona, sei lá quantas vezes já li isso, mas me emociona toda vez que eu leio. Então eu acho que é um grande escritor e, por uma, não sei, coincidência, se é feliz ou infeliz, o homenageado da Flip é ele no momento em que o Brasil também começa a se manifestar de maneira surpreendente, né? Então eu acho que é uma coincidência que faz a gente pensar muito bem. Eu acho que é um momento de reflexão, de ação e de pensamento, né? Então eu acho que é muito, muito rico o momento. Eu acho que e a leitura do Graciliano sempre vai nos dar umas pistas, umas ideias. Eu acho que não um conselho. Eu acho que não era essa a intenção dele, né? Uma obra de arte não aconselha, mas ela te dá pistas, né, para ler o mundo. Eu acho que ele faz isso muito bem. O que você compreende na obra do Graciliano Ramos que fala com mais emergência ao Brasil de 2013? Essa necessidade, essa interlocução com o outro que ele sempre procura na obra dele. Ouvir esse outro, né? Ouvir, não vou me estender nisso, mas ouvir o outro, tentar, vamos tomar um exemplo de Vidas Secas, né? Ele quer saber o que pensa um retirante, né? O que esse retirante, num momento de penúria absoluta, né, de desespero quase absoluto, o que passa na vida de uma pessoa assim? Então essa disponibilidade dele de ouvir o outro, né, de tentar compreender o outro, eu acho que é isso que ele nos ensina, né? Quer dizer, os políticos brasileiros perderam, eu não sei nem se já tiveram isso, sabe? Mas eles perderam a capacidade de escutar o outro, né? De escutar o que as pessoas, eu nem quero dizer o povo para generalizar, que as pessoas todas do Brasil, as necessidades de todos nós. Então, virou uma espécie de deboche com a gente, né? Eu acho que a política nacional hoje é um deboche contra a população do país, né? E a população, evidentemente, se revolta contra isso, né? E com muita razão. E o Graciliano tem essa capacidade de nos fazer tentar ouvir o outro, o que o outro precisa, necessidade do outro, o desejo do outro, de que maneira a gente pode fazer alguma coisa com isso, né? Quer dizer, é um movimento de solidariedade, de certo modo, né? De união, de compaixão, né? De tentar ter essa paixão com o outro, né? Como diz o professor Adolfo Hansen, essa ideia da compaixão, né? Compaixão com o outro, né? Então acho que esse é o grande lance dele, para a gente lendo de uma perspectiva, né? Não é a única, claro, nesse momento, né, atual. Está sob a sua responsabilidade a reedição da obra completa do Graciliano Ramos. Eu acho que você é supervisor, né, supervisor desse projeto. A minha pergunta é: qual é o desafio de reintroduzir a obra do Graciliano Ramos para um novo público leitor?
Porque a sensação que eu tenho é que o Graciliano Ramos está muito preso ao ensino médio, por exemplo, Vidas Secas é hoje uma leitura obrigatória. E a sensação que eu tenho quando converso com colegas meus sobre o Graciliano Ramos é sempre essa lembrança meio negativa de um livro que leram obrigado. É como se o Graciliano Ramos não tivesse presença para além da escola. Da escola, né? Quais são os desafios? É uma coisa que está na sua mente quando você... A obra, na verdade, já foi toda publicada, né? Tem ainda 2 ou 3 livros que eu supervisiono sobre os inéditos, discursos, textos esparsos dele, né? Eu acho que toda leitura obrigatória é horrível, né? Eu acho que não se deve impor leitura a ninguém. Eu acho que tem que ser feito um trabalho para a pessoa se interessar pela leitura, né? E esses autores que nós lemos na escola, né? E muitas pessoas só leem esses autores da escola, depois não leem mais, porque esses autores são dados de uma maneira eu acho, tão impositiva, tão desconfortável, que os alunos, os jovens, perdem o interesse, né, de ler. Agora, se o Graciliano é dado bem, se discute, se é dado para uma turma de jovens, se discutir, tem muitas questões que ele coloca que são questões muito atuais, né? E os livros são muito atuais. E se alguém quer saber como se escreve bem, não no sentido de escrever bem de beletrista, no sentido de como se é um grande escritor, tem de ler o Graciliano. Em língua portuguesa, tem de ler o Graciliano. Então, eu acho que é muito possível fazer isso, né? Eu gosto muito de um texto do Otto Lara Rezende, que ele publicou no aniversário de morte do Graciliano, não vou me lembrar, mas é uns 40 anos, 30 anos atrás, se eu não me engano, no Globo, no Jornal do Brasil. E ele dizia, o texto chamava justamente Graça e Desgraça. Não? Graça era o apelido do Graciliano, né? E ele dizia que o Graciliano já estava, era um clássico, já estava, enfim, isso nas escolas, criaram um museu para ele em Palmeira dos Índios, então que ele estava de alguma forma domesticado. Mas se você abrir o livro e começar a ler aí, você vê que ele causa uma turbulência, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua cabeça. Eu acho que é isso que um grande escritor faz, né? Não é um panfleto político, não é nada disso, ele não é um escritor panfletário. É essa capacidade que ele tem de mexer com as emoções, com as reflexões, com a gente, né? E isso basta você ler. Aí ele é um autor que incomoda, né? Não é aquele autor que você que te agrada, né? Assim, que ele tenta conquistar você para o campo dele, né? Um autor que te dá quase uma bufetada, né? Para te acordar. Então eu acho que é um autor um pouco incômodo. Talvez por isso seja mais difícil, né? Que ele seja, digamos, aceito, né? Entre jovens. Mas eu acho que o jovem gosta muito disso também, de ser colocado em questão, né? Então eu acho que essa eu acho que é um autor que alguma pessoa no Brasil teria sempre de ler, sabe? E de voltar a ler, porque eu acho que é muito importante. Talvez esse momento seja o momento Graciliano Ramos. Eu acho que esse talvez seja o momento Graciliano Ramos, né? Que leva a gente... Porque eu acho que da maneira como ele faz, né? Escreve, ele coloca a gente para ler o mundo, né? Ele nos ensina, na verdade, a ler o mundo, né? Então eu acho que é a complexidade do mundo, que as questões não são simples, né? Elas têm várias facetas, né? Então eu acho que isso é que ele proporciona. Então eu acho que o momento é esse, sabe? Se os jovens querem começar a ler o Graciliano, eu acho que o momento é esse, que dá para fazer uma conexão muito grande com essa... E o Graciliano, além de escritor, de grande artista, ele foi um militante político, né? E cumpriu tarefas partidárias como qualquer militante político. Então tem ainda esse lado de participação dele que é muito importante. Talvez ele possa ser a musa, o muso da... Talvez, né? O muso Não sei se ele ficaria confortável nessa posição, porque era um homem muito tímido, né? Muito retraído, né? Ele não gostaria disso, mas é uma referência, né? Com certeza, se quer buscar uma referência na literatura brasileira, de um intelectual, de um artista, ele é essa referência, eu acho. Meio que fez uma página da presença do Graciliano Ramos na política, no imaginário, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica, que é se você encontra
traços estilísticos, estratégias narrativas do Graciliano Ramos ainda presente na nossa literatura, né? Se você encontra escritores hoje que são herdeiros do Graciliano Ramos, o que segue o mesmo projeto, o dialoga com esse projeto do Graciliano Ramos. Um escritor que vem à minha cabeça, talvez, é o Francisco Dantas, que talvez como um desses possíveis, mas você consegue enxergar, como é que você consegue enxergar a presença do Graciliano Ramos na literatura hoje? Olha, eu consigo enxergar de uma maneira mais oblíqua, né? Eu não acho que ele tem herdeiros, né? Eu acho que todo grande escritor, é claro que ele deixa nos escritores que vêm depois, todos eles de alguma maneira são, não digo influenciados, mas tem de levar em conta que existiu esse grande escritor, né? Um escritor jovem, ou um escritor que começou depois do Graciliano, não pode desconhecer que existiu o Graciliano na literatura brasileira, um escritor brasileiro, né? Então é uma coisa, um tipo de exercício de casa, né? Para casa, você tem de saber que existiu o Graciliano. Então eu acho, mas eu não consigo ver um autor que tenha essa capacidade artística dele da maneira que ele tem. Eu acho que ele pode ter uma presença muito forte, talvez, no autor que você citou. Eu acho talvez esse você citou um pouco barroco, entre aspas, para se comparar com o Graciliano, mas isso também não é um problema. Eu acho que talvez os temas, o interesse, pode ser por aí a aproximação, mas tem um autor que eu acho que se declarou que é um autor totalmente diferente do Graciliano, mas que declara que o Graciliano é a referência para ele, é o Nuno Ramos, que é um artista plástico, né? O Nuno já declarou isso em entrevista. No entanto, é um autor que, digamos, no nível estilístico, para usar uma palavra bem antiga, não tem nada a ver com o Graciliano. Mas ele acha muito importante a postura do Graciliano como artista, né? A postura ética dele em relação à arte, né? Em relação ao fazer artístico, né? Ao fazer literário. Então, eu acho que isso está presente em muitos escritores, né, brasileiros, depois do Graciliano, né? Eu acho que isso é importante, né? Posso estar falando uma besteira grande, mas para mim o herdeiro do Graciliano é o Guimarães Rosa. Eu acho que são escritores opostos, sabe? Completamente diferentes, mas eu acho que a mesma preocupação ética com a escrita, com o fazer artístico, eu acho que é o Guimarães. Eu acho que são escritores opostos, mas são os nossos dois grandes escritores do século XX, né? Narradores, né? Prosadores, né? Eu acho que eles dialogam, né? Entre si, né? Apesar de muito diferentes, né? Então eu acho que há uma tradição, se você quiser, que começa lá em Euclides, passa por Graciliano e vai dar em Guimarães Rosa, né? Não quer dizer que um é influenciado pelo outro, quer dizer que se você tem uma linha aí de tradição muito rica na literatura brasileira que passa por esses três autores, né? Eu acho que aí você tem uma linha forte de pensar o Brasil e de fazer uma literatura no Brasil. E o próprio Graciliano Ramos sentiu algo dessa sintonia, né? Quando ele foi jurado do Sim, prêmio. Eu acho que aquilo que é tão falado hoje, né? Que o Graciliano foi de um júri, né? Que julgou uma primeira versão de Sagarana, né? Que depois foi reduzida, e o Graciliano fez uma profecia que deu certo, né? Ele foi profético. Ele disse que o Guimarães Rosa ia publicar um grande romance em 1956, que Graciliano, já estaria morto. E aconteceu isso, né? Quer dizer, é uma profecia que deu certo. Quer dizer, ele viu no Guimarães Rosa uma força, né? De linguagem, de imaginação, de preocupação com determinados temas que eram muito caros a ele, né? Então eu acho que ele viu que aquele ali aquele cara vai ser um grande escritor, aquele cara vai fazer o romance, né? Da segunda metade, pelo menos, do século XX no Brasil. E ocorreu. Né? Ocorreu isso, né? Então o Graciliano tinha uma sensibilidade. Você vê que é uma coisa, né? Não é estranha, mas você vê como ele tinha uma sensibilidade, inclusive para o novo, né? Porque e ele detecta também que havia ali alguns contos que não eram de qualidade, havia alguns altos e baixos, né? É por isso que ele não dá o prêmio para o Guimarães, porque tem altos e baixos, tem momentos muito altos, depois baixos. E o Guimarães depois conversa, quer dizer, tira tudo aquilo, né? E faz um outro livro, né? Que com certeza
foi muito do agrado do Graciliano, que é essa Sagarana. Agora, fugindo um pouco do Graciliano Ramos e indo para um grande mistério, né, pelo menos para a imensa maioria das pessoas, que é o acadêmico. Né? O que o acadêmico faz? Né? Que pesquisar literatura, orientar dissertação, orientar tese. Você poderia, para o público, decodificar um pouco esse mistério, falando do dia a dia do seu trabalho? Você, como pesquisador de literatura, como é que você... O que é ser pesquisador de literatura? O nosso trabalho né, eu sou professor universitário há 36 anos, né? Então, o nosso trabalho com a literatura, né, é um trabalho em que nós procuramos, né? Damos aulas, discutimos com os alunos na graduação e na pós-graduação, né? E dessas discussões geram projetos que depois são desenvolvidos, viram dissertação e tese. Não tem nenhum mistério, não. Eu acho que é um trabalho como outro qualquer, não tem nenhuma diferença. O que há é uma diferença de linguagem, né? Um texto jornalístico é diferente de um texto acadêmico, né? Eu até acho que os textos hoje, as teses, as dissertações, no nível da linguagem, melhoraram muito, não são tão acadêmicas. As melhores teses hoje, na área de literatura, não são tão acadêmicas, são teses que têm um teor mais ensaístico, né? Agora, é uma oportunidade, eu sempre também já orientei muitas teses, muitas dissertações, sempre falo com os meus orientantes, quer dizer, a oportunidade que uma pessoa interessada em literatura, se ela vai ser um professor, um crítico, um pesquisador, ou mesmo um escritor, um poeta, é a oportunidade que ela tem, se ela está na academia, quer dizer, se ela tem na universidade, é fazer um texto acadêmico, né? De ter, digamos, um treino naquele texto acadêmico. Porque para ela escrever um romance, um ensaio, ou um livro de poemas, ela não precisa entrar na academia, né? Eu acho que a academia ajuda muito, porque hoje também você escrever literatura ingenuamente é um simplismo muito grande, né? As pessoas hoje conhecem, um artista plástico conhece arte, o cineasta conhece cinema e o escritor conhece literatura, né? Então eu acho que uma faculdade de letras pode ajudar ou pode matar digamos, uma vocação, né? Mas eu acho que é um trabalho tranquilo, eu acho que não é esse monstro que muitas vezes a imprensa, sabe, pinta que o trabalho acadêmico é um trabalho que exige um pouco de esforço para pensar, né? Aquele trabalho também que te entrega tudo mastigado. Eu acho que o Brasil tem de parar um pouco com isso, né? Achar que tem de entregar todo o texto mastigado para as pessoas. Não, as pessoas têm de ter um pouco de trabalho para poder ler, para poder compreender, porque senão fica num nível num nível só de leitura, né? Mas você tem que ter vários níveis de leitura. Um nível jornalístico, um nível que você lê por prazer apenas, um nível de uma pessoa que tem mais uma capacidade digamos, destrinchar mais o texto e elaborar questões sobre o texto. Eu acho que são todas leituras válidas. Agora, e acadêmica é uma delas. Eu não acho que é esse monstro. É porque durante os anos 60, os anos 70, sobretudo, houve uma voga muito grande nas faculdades de letras, departamentos de letras, de estruturalismo e várias correntes teóricas novas que estavam chegando no Brasil, com uma linguagem um pouco cifrada. Isso espantou um pouco as pessoas, né? Mas eu acho que hoje nós já estamos caminhando para um texto mais ensaístico, mesmo nas teses. Eu, pelo menos, quando oriento tese, peço que os meus orientandos, sem perder o rigor, né, conceitual, o rigor teórico, eu acho que uma tese universitária tem de ter, que mas faça com uma linguagem mais ensaística, que um leitor interessado em literatura possa ler, né? Qualquer um. Parece que é cíclico, mas de tanto tempo surge na imprensa, principalmente na imprensa, esse falso conflito do pensamento acadêmico, do pensamento feito fora da academia e na crítica literária, né? Os críticos literários feitos por jornalistas e críticos profissionais e crítica literária feita por acadêmicos e essa espécie de conflito que, no fundo, é mais uma invenção. Eu acho que é mais uma invenção, porque todo autor, né, por mais que ele seja contra um romancista, um poeta, por mais que ou um jornalista, né, que tem uma obra literária, por mais que eles sejam contra a linguagem acadêmica, eles ficam muito satisfeitos quando viram objeto de tese, sabe? Eu nunca vi um autor insatisfeito porque virou
Foi estudar, quer dizer, foi estudado na universidade. O mais marginal de todos. O mais marginal de todos fica muito satisfeito que a universidade estude a obra em sala de aula, que ele vire tema de tese, que ele vire tema de dissertação, que ele se torne tema de dissertação, porque isso é normal, isso é um interesse que as pessoas têm, de várias posições teóricas diferentes, de idades diferentes, de gerações diferentes, de ler o texto literário. E a academia é um lugar de ler o texto literário. Eu tenho um amigo, um professor americano e um crítico literário que diz que literatura é o que a universidade diz que é literatura. E hoje quem legitima a literatura é a universidade. Não adianta o jornal fazer muitas resenhas, muita notícia. Se ele não for legitimado na universidade, ele não é legitimado como autor. Né? Todos esses grandes autores da tradição moderna brasileira e todos os grandes autores contemporâneos, eles são, digamos, contemplados pela universidade. A universidade estuda, a universidade... Eu tenho a felicidade de vir de uma universidade, de trabalhar em uma universidade, como você disse no início, que o autor contemporâneo é muito considerado. Nós orientamos muitas teses sobre autores contemporâneos, diferente de várias outras até universidades. Nós pesquisamos autores contemporâneos. Eu atualmente pesquiso, como bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, eu pesquiso, num projeto de 5 anos, já tem uns 2 anos, eu pesquiso a literatura contemporânea na América Latina, no Brasil e em alguns outros países, Argentina, México, Peru. Então, eu trabalho com a literatura contemporânea. Muitos dos meus orientantes trabalham com literatura que está sendo feita hoje. Muita gente não gosta porque é muito arriscado você trabalhar com a literatura que é feita hoje, porque você trabalhar com um autor já canônico é muito mais fácil, porque você tem toda uma tradição crítica sobre aquele autor, sobre a qual você pode basear o seu estudo. Agora, um autor extremamente novo é um risco muito grande, né? Porque você pode... Enfim, você está fazendo, como você disse, você está fazendo a crítica no calor da hora. Né? Você pode errar, claro que você pode errar. Né? Mas tem tanta gente que escreve tanta bobagem também sobre os autores canônicos, né? Que então eu acho que por erro, pelo menos o erro aventuroso. Então vai o erro aventuroso. Eu acho que é mais estimulante, né? do que ficar escrevendo e repetindo o que já escreveram, o que já falaram sobre os grandes autores canônicos. Né? Felizmente, acabou, né? Chegamos ao fim da nossa conversa. Foi a conversa muito boa. E eu agradeço a sua presença e agradeço ao público. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar isso, gente.